Olá, pessoal. Vamos então fazer a questão 10 do nosso material de impulso e quantidade de movimento. Olha só o que ela diz. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como o capacete. Por exemplo, a queda livre, olha só que ponto importante, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 gramas, então já sei aqui, olha que a massa do tijolo ela vai ser igual a 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, então temos aqui uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até um intervalo de tempo de meio segundo. Então atenção que esse meio segundo não é o tempo de queda, e sim a duração do impacto. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a gravidade seja 10 e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto, então ele quer saber a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Então é feita uma comparação com o peso dos tijolos. Bem, nós sabemos que o peso ele é dado pelo produto entre a massa e a gravidade, tá bom? Massa do tijolo vezes a gravidade. Então, nesse caso, a massa do tijolo é 2,5 e a gravidade é 10, e aí nós encontramos o 25 newton. Fechado? Muito bem. Então, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Para você saber essa relação que eu vou chamar de X, né, pessoal? Basta você pegar a intensidade da força média e dividir pelo peso dos tijolos. Essa razão que a questão está pedindo. Tá legal? Essa razão vai me dar justamente essa relação aí. Bem, então precisamos encontrar a força média, o peso dos tijolos nós já temos. Então você vai fazer o seguinte, olha, você vai ter que aplicar o teorema do impulso. Ele diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso ele vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Porém, a questão nos faz entender que vai acontecer esse impacto com o tijolo e após o impacto a velocidade dele vai ser igual a zero. O impacto do tijolo com o capacete. Então, como a quantidade de movimento depende da velocidade, por exemplo, a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final e a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Como a velocidade final vai ser zero, então o impulso ele vai ser igual a menos a massa vezes a velocidade inicial. Esse impulso é dado pelo produto entre a força e o tempo, igual a menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, como queremos a força, esse tempo que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Esse não negativo aqui você não deve se importar tanto, porque ele só vai indicar que essa força é uma força de resistência, que ela vai se opor ao sentido do movimento. Tá legal? Muito bem. Então, nós temos a massa do tijolo, que é 2,5. Nós temos o tempo de impacto, que é meio, tá bom? Precisamos então da velocidade com que esse tijolo ele vai chegar no capacete. E aí a questão diz que nós temos uma queda livre. Se nós temos uma queda livre, então bem aqui esse nível vai ser o nível do capacete, tá legal? E bem aqui eu vou ter o tijolo. Como ele cumpre uma queda livre, então a sua velocidade inicial é igual a zero. E a única coisa que acelera esse tijolo vai ser a gravidade. Quando esse tijolo chegar aqui no último instante, antes de tocar o capacete, ele vai ter uma velocidade que é o que eu preciso. Tá bom? Que vai ser justamente aquela velocidade inicial, a velocidade antes de tocar o capacete. Só que até chegar lá, esse tijolo ele vai percorrer toda essa altura. Se eu não me engano, vale 5 metros. Vamos só confirmar aqui nos dados. 5 metros. Tá legal? Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Nós podemos utilizar a equação de Torricelli. Ela diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que aqui vai ser a gravidade, e o deslocamento, que vai ser a altura. Velocidade inicial vai ser zero, a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes a gravidade, que é 10, e a altura, que é 5. Então, essa velocidade final ao quadrado vai ser igual a 100. Esse quadrado você sabe que passa em forma de raiz,
e a raiz de 100 vai ser igual a 10 metros por segundo. Tá legal? Então já temos aqui a nossa velocidade do tijolo no último instante antes de tocar o capacete. Então no lugar desse VI vai entrar um 10 bem aqui, ó. Tá legal? Então essa força ela vai ser igual a 2,5 vezes 10, que vai ser igual a 25, dividido por meio. O número dividido por meio, o resultado é o dobro dele. Então essa força impulsiva vai ser igual a 50 newton. E aí, nesse caso, para a gente encontrar a relação X já discutida, você vai pegar a força média, que é 50, e dividir pelo peso total dos tijolos, que é igual a 25. Tá bom? Então, essa razão me dá o valor igual a 2. Então, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? 2 tijolos. Tá legal? Ficamos então com a letra A.